cura, em primeiro lugar, ela é da vontade de Deus. Se você não crê que a cura é da vontade de Deus, esse é um ponto central na sua cura. Você não tem aonde firmar a sua fé. Aonde a sua fé é firmada? Na ideia bíblica que Deus quer curar. Pense comigo. Se você tem dúvida desse primeiro princípio, você não terá fé em nenhum outro. Qual a ideia das pessoas? A ideia das pessoas é: se for da vontade de Deus, eu serei curado. Aonde mora o problema nesse tipo de pensamento? O problema nesse tipo de pensamento mora no si. Já começa errado. Se for da vontade de Deus, eu serei curado. Agora você pensa, todos os textos bíblicos de cura, textos conhecidos de nós mesmos, ele levou sobre si nossas enfermidades e pecados, ou nossos pecados e enfermidades. Todos eles, todos os textos que mencionam cura, mencionam perdão. Por quê? Porque o princípio da cura na Bíblia é igual ao princípio do perdão. Por quê? Porque no mesmo lugar que nós perdemos a nossa saúde, nós perdemos a vida eterna. E o mesmo Jesus está completamente conectado, que perdoa você dos seus pecados, é o mesmo que também cura. E pelas suas pisaduras fomos sarados. No mesmo texto, é Ele quem perdoa os seus pecados e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, como você deve começar um princípio para viver um milagre? Crer com o mesmo tanto de fé que você recebe perdão, o mesmo nível de fé que você é perdoado, deve ser o mesmo nível de fé para alcançar cura. Deixa-me te falar uma coisa. Todos serão curados? Se eu sou um pregador desse tipo de pregador determinista, eu diria que todos deveriam ser curados. Na realidade, biblicamente falando, todos deveriam ser curados. Mas não são todos que são curados. Nem com Jesus não foram todos curados. Você vai se lembrar que Jesus esteve na sua cidade natal, em Nazaré, e diz o texto bíblico que ali ele não pôde realizar milagres. Notem que a Bíblia não diz que ele não quis, a Bíblia diz que ele não pôde. Por quê? O resto do texto simula. Por causa da falta de fé de todos. Estou falando de Jesus, porque às vezes quando nós vamos pregar cura, os tradicionais jogam na nossa cara a ideia de que, por que não é curado na hora? Por que já não sai andando e correndo? E nós vemos que existem muitos tipos de cura. Um deles, de acordo com a Bíblia Sagrada, é a cura gradativa. Os 10 leprosos, diz o texto bíblico nesse termo, iam sendo curados. E veja, à medida que eles obedeciam, Jesus falou, ide, perguntai e consultai ao sacerdote. À medida que eles foram andando, o texto bíblico sugere que eles estavam tendo uma cura gradativa. Nós temos pessoas que são curadas na hora, temos pessoas que começam a ser curadas. E essa questão da cura instantânea versus cura gradativa, o Dr. John Lake era um dos homens mais capacitados para ensinar sobre cura. Dr. John Lake dizia que nem sempre a cura instantânea é uma bênção. De acordo com o Dr. John Lake, diz ele, abre aspas, as pessoas são curadas instantaneamente, vão embora e se esquecem de Deus. Para ele, o Dr. John Lake, ainda no mesmo texto, ele acreditava que as pessoas que são curadas gradativamente vão vendo que, à medida com que caminham com Deus, são curadas. Essas não abandonam o Senhor. E olha, eu vou te dizer, ele está certo. A grande questão é que não existe mágica na cura. Ela depende da sua fé, da intervenção de um homem de Deus e a ação de Deus.
Então é um misto de 3 coisas: sua fé, o homem que Deus quer usar e a intervenção de Deus. Por que a cura não é fácil? Por justamente a parte da nossa fé. Porque nós estamos mais acostumados com a doença do que com a ausência dela. Qual é o segredo? De todo, qual é o segredo? Fé. E se fé fosse fácil de ter, a Bíblia não seria amplamente ensinada na questão de fé. Fé não é fácil, mas devemos crer. Eu quero começar aqui ajudando o seu coração a ter uma fé poderosa, uma fé positiva. Não quero me demorar quando eu prego evangelismo ou fé. Minha mensagem lá na Argentina foram 5 mensagens, todas elas de 20 e poucos minutos. E fazia o apelo e orava pelos enfermos. Porque a mensagem do evangelho ela é muito simples. Então, eu quero tentar ser um pouco mais rápido aqui. 1 de João 5:12. Cristo, meu substituto. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O termo vida aí é vida eterna. Senhor, nos ensine, nos instrua, pregue, mas ensine de forma profunda, mas também de forma simples para que todos entendam, em nome de Jesus. Você sabe, tivemos há pouco aí a Páscoa, e o que vimos na Páscoa foi uma história de guerra e de amor. Guerra porque Jesus anulou Satanás com sua morte e ressurreição. E quando Jesus anulou Satanás, de acordo com a afirmativa bíblica, ele despojou Satanás de toda a sua autoridade. Escute, a morte de Jesus vai além do fato de apenas Jesus ter morrido por nossos pecados. Isso faz parte. Mas existe um fato sobrenatural que é a batalha espiritual entre a história de Jesus e toda a história de Satanás. E ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele despojou todos os principados e potestades. E a palavra que nós lemos no texto é anulando Satanás. E quando Jesus anulou Satanás e despojou Satanás de sua autoridade, que Adão tinha dado a ele por causa do pecado, olha o que eu vou dizer. Foi você, em Cristo, que fez isso. Eu entendo porque você não esboçou nenhuma reação. Talvez você não conheça profundamente essa ideia da substituição. Escute, Jesus precisaria vencer o diabo? Responda. Ele precisaria provar alguma coisa para todo o inferno? Ele teria lá, antes da fundação do mundo e tudo, falar, um dia eu vou ter que vencer o diabo, porque o diabo é meu inimigo? Então por que ele fez isso? Porque você teria que vencer o diabo. O diabo roubou sua herança, levou o homem ao pecado, e escute, isso é muito importante. Quando Adão pecou, você pecou em Adão. Compreende a seriedade disso? Então alguém pode dizer, não é justo, eu não fiz nada. Verdade, eu também não acho justo. Mas quando Adão caiu, você caiu com ele. Quando Adão pecou, era você pecando em Adão. É o nosso pai, todo o nosso DNA veio dele, e isso não mudou. Então, se quando Adão caiu, eu caí com ele, quando Adão morreu, eu morri. A Bíblia diz que tínhamos sem Cristo morte eterna. Todos nascem para ir ao inferno. Ninguém nasce para ir para o céu. Por causa do pecado original, o homem agora, sem cometer nenhum pecado, ainda assim nasce pecador. Por quê? Adão
foi o meu substituto no pecado. E não importa se é 6.000 anos atrás, ele é seu pai. Não é verdade? E o pecado, ele vem na corrente sanguínea do homem, vem por todas essas gerações até chegar em nós. Se pegar o carbono 14 e achar ali os restos mortais de Adão e fazer ali um dado científico com carbono 14, você vai ver que o DNA que está em Adão é o mesmo DNA que está em nós. Ou seja, achamos então o pai de todos. O que nos une a Adão, presta atenção, o que nos une a Adão são duas coisas: a natureza e o pecado. A Bíblia diz que por causa de Adão, todos pecaram, e agora afastados estão da graça de Deus. Se você conseguir colocar para mim, Tiago, não mandei para você os textos, mas Romanos 5, versículo 17 em diante. Romanos 5, 17 em diante. Preste atenção nisso. Pois, se pela transgressão de um só homem, quem é esse homem? Fale o nome dele. Adão. Por causa da transgressão de um só homem, a morte reinou por meio de Adão. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça. Eu quero que você leia essa palavra bem alto, que eu vou falar sobre isso. O dom da justiça. Mais alto. Vamos lá. Reinarão por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Então presta atenção, nós temos dois substitutos nesse texto. Um para a morte e um para a vida. O primeiro substituto é Adão. Ele estava trabalhando por você quando ele caiu. Adão estava ao serviço de sua descendência. Adão estava ao serviço da sua descendência. Adão estava ao nosso serviço. Quando Adão caiu, ele comprometeu toda a sua descendência. A Bíblia deixa claro, pelo pecado de um só homem. O que você fez para merecer o pecado? Nada. Você estava ali pecando? Pessoalmente não, mas em Adão sim. Então pense comigo, o que a Bíblia vai nos ensinar com isso? Diz o seguinte: a morte reinou. É importante você parar para pensar nesse ponto, porque a doença é a morte reinando. Crente fica doente, não crente fica doente. Pecador fica doente, não pecador fica doente também. Eu sei que tem igreja aí que diz que crente não fica doente. Esses aí são os maluquinhos. E eles prestam um desfavor muito grande a Deus. Porque quando um crente fica doente, igual gente, quando eu tive problema de depressão, saio daqui da igreja e falo, não, o pastor está endemoniado, porque quem tem depressão é demônio. Fui chamado de demoniado, de louco, de tudo. Só não fui chamado de bonito. Deveria, mas ninguém chamou. É. Fala, mamãe Maria, vem, fala que você fala para mim todo dia. Ah, é, tá vendo? Inteligentíssima. Pensei que estava só surda, tá cega também. Mamãe Maria é linda, linda. Ela, todo dia eu chego, ela pega assim e fala, lindo. Jesus vai curar. Ó. Agora escute. A ideia de problema no mundo, você tem que ter isso na sua mente. Ai, se Deus existe, por que a guerra na Turquia? Porque é o cansaço, gente. Está tendo guerra na Turquia? Não estou lembrado. A guerra na Ucrânia. Por que a guerra em Israel? Por que você veja, 200 pessoas sequestradas. Das 200 pessoas sequestradas, 110 mulheres. Das 110 mulheres, 80 já estão grávidas dos terroristas.
Quem é o culpado disso? O miserável do Adão. Porque olha o que diz a Bíblia: a morte reinou, a maldade reinou, a doença reinou. Existe um ciclo de derrota no mundo que vem do pecado original, da natureza pecaminosa de Adão. A coisa é tão grave, que o primeiro pecado é de um irmão num culto, que era pastor. O primeiro assassinato na Bíblia foi de um pastor no culto. É grave. É grave Caim montar toda uma estrutura de guerra e inventar armas. Quem inventou arma? Caim. Quem que inventou casas de concreto e inventou exército? Caim. O maior guerreiro era Tubal-Caim, neto de Caim. Quem começou a matar gente para conquistar outra gente? Porque não tem um texto na Bíblia que Deus manda você dominar sobre outro homem. Autoridade não é domínio não, gente. Você não domina nem sobre seu filho. Você tem autoridade. Mas os homens dominam pelo espírito de Caim. Violência. Agora você quer ver uma coisa pior? Até a terra é doente por causa do pecado. A Bíblia diz que a terra passaria a produzir espinhos e abrolhos. Passaria a não dar mais o seu fruto. O pecado entrou na natureza. Os bichos não tinham ferocidade. A serpente não era como você vê hoje. Então, quando você vê, isso tudo são obras, frutos de uma queda, de um pecado. Como o texto bíblico diz, o primeiro substituto é Adão. Você vai ter que fazer uma escolha. Se você prefere o primeiro substituto ou o segundo. Adão estava no seu lugar, pecou. Todos agora foram destituídos da graça de Deus. E tem um ponto importante na curva, que é importante para você pensar. Antes de Adão pecar, Deus mandou Adão comer da árvore da vida. E disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores estavam plantadas no centro do jardim. As duas eram visíveis. Então Deus mostrou para Adão, aquela árvore você deve comer. Aquela árvore você não deve comer. O miserável foi e comeu a que não devia. E aí Deus antes tinha mandado Adão comer da árvore da vida. Agora quando Adão caiu, quando Adão pecou, a Bíblia diz que Deus colocou 2 querubins na porta do jardim para Adão não entrar e não comer da árvore. Agora é estranho. A mesma árvore que Deus tinha mandado comer, agora é proibido comer. Por quê? Porque a árvore da vida era a árvore da eternidade. Você imagina Adão agora pecador e eterno? Seria um demônio. Então o que Deus fez? Ele proibiu que Davi comesse. Está difícil hoje, irmão. Acho que Davi deve estar falando de mim lá no céu, Abraão, quem mais? Isaac, Jacó. Ele proibiu que Adão comesse da árvore da vida, para ele não se tornar um demônio, e não haveria chance de retorno nosso. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, nós nunca veríamos a Cristo. Ele seria um demônio com vida eterna. É muita graça de Deus, não é verdade? E por que Deus mandou Adão ir embora? Justamente para que ele também não se tornasse como um demônio rebelde. O fato de Deus mandar Adão embora do jardim foi pura graça de Deus pensando na gente. Depois eu trago de volta. Senão ele seria um demônio. Eu acho esse ponto muito importante, porque nós temos o segundo substituto aqui nesse texto. Qual é o segundo substituto? Pode deixar o texto. O primeiro substituto é Adão. Aí ele diz o seguinte: se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão de graça, o dom da justiça. Como é que você recebe o dom da justiça? Reinarão
reinarão em vida. Presta atenção. O texto aqui não diz que você vai reinar lá no céu. Você vai. Mas a promessa de Deus é que existe o reinar também aqui enquanto estamos em vida. Quando você reina, a depressão não reina. Quando você reina, a angústia não reina. Quando você reina, a enfermidade não deve reinar. Reinar aqui, há uma promessa de Deus que nós reinaríamos em vida. Eu sei que tem pregadores que dizem a você que o reinar em Deus é só quando chegar no céu, e você deve pensar só no céu e abdicar-se, isolar da sua vida aqui a terra. Mas a promessa bíblica é aqui, ó, reinar em vida. Agora, o que te faz reinar em vida? Você leu no texto. Repita comigo bem alto. O dom da justiça. Mais alto. Por isso que eu acredito que você pode dizer em alto e bom som: em Cristo eu venci Satanás. Quem venceu Satanás foi Cristo. Mas você deve se lembrar que você estava nele. E ele fez isso por sua causa. Jesus não precisa vencer o diabo, não, gente. Jesus já é vencedor. Ele teve que vencer como homem carnal, justamente porque não vou vencer o diabo sendo Deus. Então ele teve que se esvaziar, ter fraqueza, para que ele assumisse a forma de servo, de homem, para que ele pudesse vencer o diabo e você vencesse o diabo nele. Se tem uma coisa que o diabo não quer que você saiba, é que você é mais que vencedor. O diabo quer que você ande em derrota. O diabo quer que você ande em fracasso. O diabo quer que você se autodeprecie. Eu estou triste, eu estou com depressão, eu estou não sei o que, eu estou isso. E se entrega. Deposita. Irmãos, eu já venci doença várias vezes. Quando cheguei em Curitiba, me deu uma pneumonia de 40 dias e deu um derrame pleural. Isso acontece quando tem uma bactéria chamada Staphylococcus e ela vai comendo as paredes do pulmão e vai gerando líquido. A bactéria chamada Staphylococcus, se ela pegar na mão, pegar onde ela come a carne, é uma bactéria comedora de carne. E aconteceu comigo, aconteceu com meu filho. Quando eu fiquei internado, eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias. 40 dias depois eu estava curado. No caso do pastor Jean foi mais complicado. Nós fomos pregar no Rio de Janeiro e ficamos hospedados num quarto de hotel muito velho, cheio de mofo. E o hotel colocou um colchão para ele dormir embaixo do ar-condicionado, quer dizer, ar-condicionado grande, cheio de ácaros, coisa arada toda, e quadrado assim, grandão. E o colchão ficava embaixo. E também a negligência dos pais, né? Pai de primeira viagem. Então a gente deixou ele dormindo ali. Ou seja, já saímos de lá, ele com febre. E febre alta, e a gente vai esperar. Fomos para o hospital. Olha, tem uma manchinha aqui no pulmão, mas nada com que se preocupar. Pode levar para casa. Levamos para casa, 2 dias ele retornou e um pulmão, um lado inteiro já estava completamente comprometido. Não, vamos internar ele por 5 dias. Ficou internado por 5 dias, saiu, voltou no outro dia. Ele foi e voltou umas 2 vezes, talvez mais. E da última vez que ele voltou, aí começamos a perceber, tiveram que fazer exame, por que os antibióticos não estavam fazendo efeito, que ele tinha pego uma bactéria. Perguntou, ele teve em algum lugar, com fungo, acre, pronto, teve. Então, pegou uma bactéria complicadíssima. Em um dos dias que eu cheguei de viagem, ele ficou, acho que quase 40 dias, 30 e alguma coisa, 35 dias internado, e eu ia pregar na Argentina. No dia que eu fui pregar na Argentina, eu tinha chegado de uma viagem
E ele veio, já tinha saído do hospital, falou, glória a Deus, já saiu do hospital. Me abraçou tudo, fomos para casa. De madrugada eu tive que sair com ele para o hospital. Quando chegou no hospital, ele já estava desfalecente. E aí a bactéria já estava impedindo ele de respirar. Ele esteve praticamente morto por 5 minutos. Voltou para o hospital e o irmão que fazia minha agenda na época na América Latina se chamava Skarlatiuk. Andrés Skarlatiuk. Liguei para o Andrés e falei, Andrés, eu não vou. Meu filho está no hospital, desfalecente, está muito mal, eu não vou. Pelo amor de Deus, pastor. Olha, só de caravana e ônibus, são 200 e poucos ônibus no estádio. Pelo amor, não faça isso. Falei, irmão, você tem que entender que eu estou com meu filho morrendo no hospital. Para mim, pode 1 milhão de pessoas na praia, na praça na Argentina. Eu não posso fazer isso. Aí, minha esposa falou assim, amor, vai para a Argentina. Cuida da obra de Deus, cuida das coisas de Deus, e Deus cuida do seu filho aqui. Pode ir, descansa seu coração. Então, de dia eu ficava com ele, à noite a mãe, ou às vezes revezávamos, fui para a Argentina. Quando eu cheguei, era 2 dias de cruzada, o estádio do lotado, sobrenatural. Naquela noite, Jesus curou todo mundo que estava doente. Foram mais de 60 paralíticos, surdos, cegos, o estádio entupido de gente. O diabo veio e falou no meu ouvido assim, Deus é um fanfarrão, não é? Curou todo mundo aqui hoje e deixou seu filho morrer. Sabe o que a psiquiatria chama de pensamentos intrusos? Eu sei o que são esses pensamentos intrusos. A gente sabe o que é. Não existe pensamento intruso, é o diabo que semeia coisinha ali. E aí, eu não consegui quietar mais até que eu ligasse, porque veio na minha cabeça, deixou meu filho morrer. Peguei e liguei. Quando eu liguei, o menino tinha acabado de entrar para a UTI, porque, segundo eles, o menino estava, né? Ó, só volta para casa que seu filho morreu. Aí, a médica não contava para minha esposa. Falou, não vamos contar para ela, vamos contar para o pai e para a avó, para a mãe, não sofrer tanto. Falei, mas o mais fraco era eu. Eu estava longe, irmão, quando eu ouvi isso, eu estava perto de subir para o púlpito para orar para o povo. E eu ouço do outro lado, seu filho morreu. E aí o diabo, Deus é um palhaço. Aí você tem que repreender aquele pensamento, subi, preguei, milagres aconteceram. Quando terminou, eu liguei para minha esposa, pronto, falei, estou voltando. Falei, Andrés, eu vou embora. Pô, arrumar um voo aí para mim. Eu vou embora agora, eu tenho que ir. Por quê? Porque meu filho morreu! Agora você entende? Eu fiquei muito bravo. Mas quando eu liguei, amor, tudo bem, estou voltando, precisamos... E o Jean, o que tem? Cadê o Jean? Ah, está no quarto. Como assim está no quarto? Não, ele ficou lá 5 minutos, o pulmão dele encheu de líquido, um monte, não conseguia respirar, eles fizeram uma punção, agora ele está bem. Continuei a cruzada. Quando eu voltei da Argentina, vem aquele gurizinho assim, 3 anos e meio, 4, bonito assim, correndo e pulou em mim. A minha esposa falou assim, olha, ele não pode fazer força, não pode subir escada, não pode andar de bicicleta, nunca mais pode jogar bola, porque ele não tem um pulmão. Não pode cantar, não pode fazer nada. Então temos que cuidar desse menino pro resto da vida. Falei, vou cuidar uma pinóia. Orei por ele e falei assim, em nome de Jesus, todo resquício, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Primeiro dia eu falei, sobe a escada correndo. Falei, vai, sobe. Ele já chegou, subiu a escada. E ele gostava de banheira, enchia a banheira para ele brincar. Ele ficava, pronto, nunca teve nenhum problema. Sabe, irmãos, eu entendo o que as pessoas passam com seus questionamentos de ficarem doentes sendo crentes. Eu estou com meu pai, com 82 anos, que está com Alzheimer tão grave, mas tão grave, que ele não se lembra de ir no banheiro. E como a gente diz, o meu pai já morreu há muito tempo.
O que tem ali é um espectro. Então eu compreendo a dor de você. O que é interessante na hora da doença é você tomar muito cuidado e não pecar com palavras. Então eu costumo, em época de doença, ficar calado. Minha esposa fala, Deus falou com você? Ela ficava no pé. Deus falou com você? Deus falou com você? Não, Deus não falou nada. Por quê? Não sei. Então, e aí, amor, eu preciso ficar calado quanto a essa situação. Eu preciso não tecer nenhum comentário quanto a essa situação. Dói, cheio de questionamento, mas se você abrir a boca, você vai demorar ainda muito mais o seu milagre. Você vai pecar gravemente com palavras. Então eu não abro boca, eu não questiono. Eu ia pregar e eu ficava assim nas janelas dos hotéis, encostado e chorando, imaginando o meu filho desenganado no hospital. E em nenhum momento eu abri a boca. Mas teve um dia que eu estava dormindo e eu ouvi alguém mexendo no meu corpo e uma voz assim, ó, pss, pss. Levantei e fui para o sótão, dobrei o joelho. Eu não tinha oração para orar, mas eu tinha ouvido para ouvir. Só dobrei o joelho e eu ouvi uma voz desse jeito, me diga quando eu menti para você. Fala para mim quando eu prometi e não cumpri. Me diga quando eu errei como um homem. Eu disse, nunca, Senhor. Então por que passou pela sua cabeça que você perderia o seu filho? Se eu falei que não perderia. Se eu falei, ainda que morra, viverá. Eu tinha ouvido a Deus, eu estava no hotel, e eu ouvi a Deus dizendo, descansa, sobe, prega. O negócio de você entender que o que aconteceu na cruz foi algo muito mais poderoso de ser uma substituição. A cruz do Calvário foi, eu subi com Jesus na cruz. Eu era o pecador, Jesus o justo. Quando Jesus morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, todo aquele que nele crê, ressuscitou com ele para a vida eterna. O negócio é você focar na palavra. Eu estava nele ali na cruz. Eu estava nele quando ele foi ao inferno e tomou a chave da vida e da morte e triunfou sobre o diabo. Jesus não precisa triunfar sobre o diabo, mas eu triunfei nele. Ele me colocou nele e disse, vamos ali no inferno, vamos ali vencer os demônios, vamos ali vencer a escravidão. Quando ele desceu no inferno, eu desci ao inferno. Quando ele tomou a chave da vida e da morte, eu estava nele. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, eu também ressuscitei com ele para a glória de Deus. Vamos lá, alguém aqui que crê nisso? Aleluia! Entenda, em Cristo eu venci o diabo. Eu o despojei de sua autoridade. E quando Jesus ressuscitou, eu estava com ele. Gente, isso é uma verdade muito poderosa. Isso é uma verdade sobrenatural. Ou seja, o que eu devo entender com isso? Que você pode confiadamente dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com seu grande amor com o qual me amou, mesmo eu estando morto em minhas transgressões em pecado, vivificou-me juntamente com ele. Então a necessidade de vencer o pecado e o diabo não era de Cristo. Em Cristo morri, com Cristo fui ressuscitado.
Se Jesus venceu o pecado, eu estava nele fazendo isso. Agora, o texto lido ali, é que eu estou espiritualmente assentado com ele nas regiões celestiais. Você está aqui no corpo, mas espiritualmente você está nas regiões celestiais. O texto lido em questão, 1 de João 5,12 diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Entenda, a partir do momento que você recebeu Jesus, você recebeu a mesma vida que ele, vida eterna. Você está nele agora, assentado com ele, reinando nos lugares altos. Isso significa que você precisa ser confiante quanto a isso. Eu sei que a dor é grande, e a dor deixa a gente, dependendo do nível de dor, deixa a gente irracional. Dor deixa a gente sem pensar. Sofrimento deixa a gente sem pensar. Minha pequena hoje estava chateada, porque o tênis dela foi para lavar, e quando voltou com um cardaço desse tamanho, e um outro desse tamanho, e a hora que ela viu, ela quando fica brava, ela chora. Aí eu peguei e falei: olha aqui dentro do olho do pai. Falei: presta atenção. Isso aqui, filha, é a vida te ensinando a vencer sem surtar. Se você surtar por causa de um cadastro, o que você vai fazer quando você tiver filho, minha filha? E ela tentava. Falei: filha, presta atenção no que o pai está dizendo. Vou te ensinar a arrumar o cadastro, ficar do mesmo tamanho as pontas. Tirei, falei: faz assim, faz assado. Aí ela começou a rir. Falei: tá vendo? Você tem que aprender a vencer na vida, sem surtar. Eu sei que mulher já surta normalmente. E cada vez mais cedo. Mas você começa a perceber que na hora que você está chateado, que você está com dor, está triste, a gente fica irracional. Não é verdade? Fica irracional. Por isso que eu aprendi a ficar calado. Se Deus não falou, você também não tem que falar. Irmãos, vocês perceberam que os maiores erros que fazemos quando estamos com a razão? Gente com a razão é o que mais peca. Não é justo, não é isso, não é aquilo outro, não é tal, e é tal, e é tal, e é tal. E aí você só vai se afundando com a natureza de Adão. Só isso. Você só vai demonstrando que você não é uma pessoa que está com o seu segundo substituto ou o segundo Adão. Ter confiança que quando Deus olha para você, Ele te vê como filho dele. Quando oramos, o seu filho intercede por nós. Então, atender uma oração do justo, olha aí, isso é sério. Atender a oração do justo é atender um pedido do próprio Cristo, que é o meu substituto. Se eu entro com confiança no trono da graça, eu entro que Jesus abriu o caminho. Então, quando eu oro, o céu atende o seu pedido, porque há uma ordem no céu dizendo: é filho de Deus. Você tem direito a ser atendido. Diga amém. Por isso que o ponto principal é: você precisa entrar com confiança ao trono da graça. O texto mais poderoso diz assim: pois agora entramos com confiança no trono da graça. Gente, o que tem nesse trono da graça? Todas as bênçãos das regiões celestiais. Veja, qual milagre, qual bênção você precisa hoje? Ela está disponível a você. Será que isso te empolga? Eu sei que sim, apesar de serem curitibanos e não dá para perceber, eu sei que você está empolgado. Isso quer dizer que você não precisa se intimidar, seja confiante. Não tenha medo, não ande com medo, não ande com ansiedade, depressão, seja confiante. Jesus foi confiante. Você tem a natureza de Cristo.
Tenha, portanto, a mesma confiança que Jesus teve, sabendo que iria ressuscitar. Tenha a capacidade de Cristo, pois nós temos a natureza dele. Isso é muito importante. Eu posso curar os enfermos, pois ele curou. Tenho autoridade sobre o reino das trevas, que ele também teve. E espiritualmente, no reino espiritual, eu posso ir ao inferno em oração e retirar um familiar meu lá das garras de Satanás, dobrar os joelhos e arrancá-lo pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Hoje, eu recebi um testemunho, a irmã deve estar nos assistindo lá dos Estados Unidos. Ela estava no culto e ela sentiu, mãe, né, que na hora do culto ela devia pegar firme e orar pelo filho. É isso, pelo filho. Orar pelo filho. E ela começou a orar em línguas e começou a orar firmemente pelo filho. Alguma coisa passou na mente dela que ela deveria orar forte pelo filho. Esperou terminar a reunião. Ligou para o filho. O bombeiro atendeu o telefone. Filha, a sua filha está indo para o hospital, porque ela bateu o carro feio. Gente, coração de mãe é um negócio, é quase um terceiro poder. Ela correu. Quando chegou lá, o carro que tinha batido nela foi aberto pelo bombeiro com máquina. O carro da menina todo destruído. Os outros passageiros para a UTI. Quando ela chegou na filha, sabe o que aconteceu com a filha? Quebrou o pulso. Só o pulso. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim, ó, isso é agir com fé. Isso é agir com fé. Uma irmã, eu li isso num livro recente de avivamento. A irmã estava no culto. Ela sentiu que deveria orar por irmão fulano de tal. Pegou e mandou um papel. Pastor, Deus mandou toda a igreja orar forte pelo irmão ciclano. Então a igreja começou a orar forte por esse irmão. E ele era piloto nos Estados Unidos, esses aviãozinhos que jogam veneno nas plantações e tal. Daqui um pouco, terminou o culto. Ela vai ligar para esse irmão, a esposa atende. Seu irmão está no hospital, o avião dele caiu. E ele está vivo? Ele quebrou a perna, mas está vivo. O Espírito Santo, gente, você precisa entender. Essa voz poderosa que nós temos é uma voz de Deus dizendo, exercite a fé, exercite a fé, exercite a fé. A fé é uma moeda de troca para milagre. Exercite a fé, exercite a fé, exercite a fé. O problema é que quanto mais vão passar os anos, essa geração de crente vai ficando mais mimizenta, coitadíssima. O coitadismo é inimigo da fé, e a fé é inimigo do coitadismo. É mais fácil sofrer e se fizer fazer coitado, joga a fé. Ah, mas se não acontecer nada, lá no céu Deus te conta. É verdade. A Bíblia me manda ter fé. Se nada acontecer com a fé, já não é da minha alçada, é de Deus. Agora, a Bíblia não manda eu ficar no critério de Deus. Por exemplo, qual é o critério de Deus? A vontade dele. Qual é o meu? Ter fé e crer. Se não acontecer com a fé, o critério é dele, ele se vira. Mas a Bíblia não manda você filosofar no critério de Deus. Ah, eu não sei, Deus não é da vontade de Deus. Isso não é critério seu. Critério seu é creia. Se Jesus não curar, aí você vai fazer o quê? Senhor, seja feita a tua vontade. Porque aí é critério de Deus. Mas o que o povo faz? Eles se metem no critério de Deus e dizem, se Deus quiser, se Deus for da vontade. Você está vendo? Não foi da vontade. Gente, o que Deus manda você fazer é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Estávamos agora na Argentina. Há 3 anos e meio atrás, chegou uma menina, líder do louvor da igreja. E chegou com um diagnóstico, líder do louvor. Pastor, eu estou com metástases. Gente, a menina mostrou o raio-x inteirinho. Metástases. Sabe onde que começa as metástases? Sabe por que não? Começa na medula.
Por quê? Por causa da químio que vai mudando todo o seu sangue medular. Ele começa na medula, a maioria deles. Quando eu vi a medula inteirinha de câncer, a menina tinha 1 semana de vida. Nós oramos por ela. Ela foi curada. Mas, no 3 anos. Na outro ano eu voltei, ela vem com a cabeça inteira raspada. E aí, você foi curada? O médico disse que ainda não, então eu estou com esse tratamento e tal. E vai indo. Agora nós chegamos lá. De repente eu vejo uma menina cantando, bonita, o cabelo grande. Eu falei, pastor Walter, aquela menina ali, não é pastor Hernani. Ela fez todos os exames de novo. O antes e o depois. A hora que eu abri o exame, hoje não tem uma fagulha de tumor na medula, ou não sei aonde tinha, etc. O médico falou assim, olha, não vou dizer que é milagre, mas olha. Sabe, outra pessoa que estava lá na reunião, uma pessoa que perdeu os 2 pulmões do Covid. Ficou 3 meses internada na UTI. E aí, quando ela chegou para receber a oração, ela chegou com um balão de oxigênio desse tamanho e andava com esse balão de oxigênio. Então eu orei e falei assim, irmão, é o seguinte, hoje eu vou descobrir se o meu ministério é ganhar almas para Jesus no mundo ou ganhar almas para Jesus nos presídios. Porque eu vou arrancar esse aparelho de você. Se você não for curada, nós dois vamos se dar mal aqui. Você vai morrer e eu vou para a cadeia. E fiz, gente. Eu entendi que eu estava no poder de Deus. Peguei e arranquei aquilo do nariz, o balão de oxigênio, chutei. Falei, Senhor, agora é o seguinte, é o teu nome, hein? Quando eu volto agora, vem a mulher completamente curada, nunca mais usou balão de oxigênio. Eu me lembro quando eu fui pregar na Igreja da Paz em Fortaleza, na inauguração da Igreja da Paz em Fortaleza, do pastor Eibe. Eu e o pastor Cirilo fez louvor, eu preguei, era a inauguração. E daqui um pouco eu olho que tem uma mulher assim com balão de oxigênio. Eu olhei, falei, meu Deus, isso é meio loucura, não é não? Senhor, é maluquice. Cheguei para o pastor Eibe e falei, pastor Eibe, eu vou arrancar aquele balão de oxigênio daquela menina. Falou, pelo amor de Deus, faz isso não. Vai, pastor, eu não vim aqui, o senhor não me chamou para orar por cura? Sim, mas aquela ali é um pouco mais difícil. Falei, pois eu vou dizer uma coisa para o senhor. Aqui vai nós dois para a cadeia, se o senhor não tiver fé. Eu vou fazer, mas o senhor não quer ter fé, não? Irmão, eu fui na fé. Deus não falou nada para mim. Fui, meti a mão e arranquei o balão de oxigênio. Falei, Senhor, aleluia. E quando eu olhei para a mulher foi roxeando. Roxeando, e a mulher foi ficando com as pontas dos dedos, tudo roxo e roxeando. Eu fingi que não estava olhando. Sabe? Aleluia. Falei assim, oh meu Deus amado, tem misericórdia. Oh, aleluia, glória a Deus. A mulher ficou roxa uns 3 minutos. Eu falei assim, eu vou piorar as coisas. Põe ela para correr. Levanta e corre. Ela... Corre, mulher. Morre, mas morre correndo. Gente, a mulher começou a correr. Estava correndo mais que meu filho estava correndo lá na igreja. E ela corria. Quando eu olhei, o pastor Eibe pensou, o pastor Eibe contou para mim depois. E contou no microfone. Esse cara veio para desgraçar meu ministério aqui. Gente, a mulher correu e corria, completamente curada até hoje. Hoje é obreira do Senhor lá na casa de Deus. É claro, uma vez estava eu, pastor Cirilo, David Quila, na bola da Suflama em Manaus. E chegou um cara numa cadeira de roda. A mulher dele levou ele, a filha e o filho levou ele, e o cara com a cara assim de bad boy. Eu desci e perguntei, você
quer ser curado? Ele, não. Falei, ah, tá, já vi, entendi. Você é bad boy, né? Você é o bad boy, né? O que você está fazendo aqui? Ele falou, olha para mim, me arrastaram. Fala para mim, que escolha que eu tive? Vou bater em quem? Gritar com quem? Me trouxeram eu xingando, vai fazer o quê? Estou aqui. Vou falar um negócio para você. Normalmente Jesus não cura ninguém com a fé do outro. Aconteceu na Bíblia uma vez. Mas eu estou olhando para sua mulher aqui, está chorando. Seus filhos chorando. Todos ali estão crendo no milagre. Mas eu não. Ah, você é o brabão. Então, você é o brabo. Ah, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou orar. Nem adianta, pastor. Tem certeza? Disse, não. Virei a cadeira dele de costa para mim. Segurei a cadeira. Irmão, hoje eu seria preso. Irmão, tem no YouTube, tudinho. Você digita lá, Cruzada Hernandes Santos, todas elas estão lá. Todas. Em Brasília, no Rio de Janeiro, em Manaus, está tudo lá. Eu virei a cadeira. E orei, Senhor, esse miserável desse homem não quer ser curado. Ou quer e quer ser o brabo com a esposa. Senhor, eu sei que é a fé de uma pessoa. Olha para a esposa, olha para os filhos. Eu oro em nome de Jesus. Ande em nome de Jesus. Ele continuava com o olho assim. Panda em nome de Jesus. Gente, o cara se embolou no chão lá. E levantou. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, oi, infeliz. Você está andando. O cara andou por causa da fé da esposa, andou por causa da fé do filho, andou por causa da fé da filha e andou por causa da minha fé. Falei, e agora? Jesus cura ou não? Aí o cara se destruiu inteiro. Você entende que ousadia e milagre são duas coisas imprescindíveis. Eu estava lá agora no Apóstolo Paulinho esse final de semana e ele estava lembrando que a primeira vez que eu vim lá, chegou um paralítico. Eu orei por aquele paralítico. O Gê era bem pequenininho também e estava o David no louvor. Eu orei por aquele paralítico e depois que eu orei, ele saiu andando. Eu disse, e agora o que você vai fazer? Ele falou, voltar para a cadeira. Chamei um diácono, falei assim, vai, pega um pedaço de pau, bem maciço e me traga. Ele trouxe um pedaço de pau. Gente, a cadeira tinha uns pelinhos no pneu. Era elétrica, ele tinha ganhado ela no Natal. Eu olhei e falei assim, você quer voltar para a cadeira? Irmão, primeira coisa que eu fiz, deitei a cadeira e fui com a marreta assim, ó, bem no meio assim. Tal! E comecei a quebrar todos os raios da cadeira. E quebrei tudo que a cadeira inteirinha. Falei assim, agora volta para ela. Eu aprendi, hoje eu estaria preso. Fui processado uma vez em Pires do Rio, porque eu orei para uma menina surda. A menina foi completamente curada. Joguei o aparelho no chão, quebrei o aparelho. E aí o tio ateu, que era advogado, a menina, toda a cidade viu, uma cidade pequena, me processou por falsa cura. Só que a menina foi curada. E o juiz que pegou o caso estava no culto. Ela pediu 500 mil, né, amor? Pediu 500 mil o advogado. Não, porque ele é rico, é 500 mil. E você sabe, quando você perde a causa, você tem que pagar o que você pediu. E mais os 50 mil dos honorários. Gente, o juiz perguntou para a menina, você foi curada? Ela, Perguntou para o tio, ela ouviu só por uma semana. Mas ouviu? Meu senhor, eu estava no culto, disse o juiz. Eu vi essa menina ser curada, a gente nem me amolou o negócio. Resultado, eu ganhei a causa, agora o cara liga, desesperado. Eu não tenho dinheiro nem para as causas. Nem para pagar os honorários. Falei, meu querido, deixa eu falar uma coisa. Eu não quero seu dinheiro. Mas a lição eu acho que fica. Agora, sua sobrinha está ouvindo ou não? Ela falou,
Tá, pastor. Falei, você dá sorte você não morrer. Brincar com Deus dessa maneira é sério. Lá em Brasília, um dia um rapaz chegou fingindo que era surdo. Você é surdo? Eu olhei assim para a cara dele. Eu falei, você não é surdo. Mas a partir de hoje vai ficar. E ele ficou surdo. Na hora. Bateu desespero, começou a chorar. 6 meses. E a família ligava pedindo ajuda. Tenha misericórdia. 6 meses depois eu voltei em Brasília. Estava lá. Falei, como é que faz o surdo mesmo? Pelo amor de Deus, eu me arrependi. Aí ele ouviu. Um outro caso interessante foi um senhor cego, de 60 anos, completamente cego, por causa do diabetes, perdeu a visão. Cheguei lá e orei, e o moço passou a enxergar completamente. 5 meses depois eu voltei, o moço estava cego de novo. A filha dele levou ele, eu falei assim, ué, mas seu pai não foi curado? Foi, pastor. Mas o que ele está fazendo cego aqui? O pastor ficou 2 meses enxergando. E nesses 2 meses ele não podia ver algumas coisas, o quê? Primeiro, dinheiro, ele não podia ver dinheiro. Segundo, mulher, pastor. Mexia com as mulheres na rua, ficou louco, maluco. Eu e a mãe começou a orar para ele ficar cego. Gente, vocês têm que ler o meu livro. Vocês têm que ler o meu livro, Curando os Enfermos em Nome de Jesus. Você vai dar muita risada, é cada coisa. Eu olhei para ela, olhei assim para ele, falei assim, então você está me dizendo que esse rapaz passou a enxergar, ficava mexendo com mulher na rua? Sim, senhor, pastor. Eu falei assim, ó, falar no ouvido do senhor, eu não vou orar para o senhor. O senhor vai para o céu, cego. Se o senhor for curado, o senhor vai para o inferno. Mas eu não tenho essa parcela, não. Nós precisamos entender, gente, no reino da cura, ele funciona, a cura funciona quando Cristo substitui você diante de Deus. Antes de chegar aqui, a minha oração é, Senhor, nenhum homem tem poder no céu, na terra, embaixo da terra. Nenhum homem tem poder de ter o nome sobre todo nome. Nenhum homem tem poder de ter o seu sangue poderoso. Igual o padre essa semana, 2 semanas atrás, disse, vocês ouviram? Ele disse, Jesus nasceu de Maria. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder. Mas se o sangue de Jesus tem poder e ele nasceu de Maria, o de Maria também tem poder. Vocês viram isso? Pois o sangue de Maria não tem poder. Eu te digo por quê? Porque ela nasceu de seres humanos, então nasceu em pecado, filha de Adão. Jesus não nasceu em pecado porque ele é gerado do Espírito Santo. Então é óbvio, dentro do sangue de Maria está um sangue igual ao meu, pecador. E isso não diminui Maria. Ela é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Mulheres, nem entre todos os anjos, não. Isso mostra que ninguém no mundo poderia fazer o papel que Maria fez. Ela é uma santa mulher de Deus. Mas é uma santa mulher. Não é anjo. Você não pode depreciar Maria como alguns crentes. E você não pode beatificar Maria. Ela precisou de um Salvador. Quem entende? Quem foi o Salvador de Maria? Ela não cantou isso com Jesus no colo? Minha alma se alegra em Deus, meu Senhor. Meu espírito se alegra no meu Salvador. Foi ela que disse que Jesus era o Salvador dela. Então, o ponto que eu quero te dizer é o seguinte. Eu vou orar pelos enfermos agora. Vamos ungir os enfermos. E você saiba que Jesus assumiu o seu lugar também nas suas doenças. Vamos orar, que tem gente doente, desenganada. A gente tem 1 dia de vida, 2 dias de vida. Muita gente ali. Pai, nós liberamos milagres. Depois queremos ouvir os testemunhos. A cura agora sobre todos que estão assistindo. Cura agora, meu Pai. Libera o milagre sobre todos que estão aqui presentes. Pai, que possamos ver as Tuas maravilhas sobre cada uma dessas pessoas. Que elas sejam curadas agora. Em nome de Jesus. Amém.